de Genebra, ela traz uma introdução aqui que eu quero ler antes de apresentar o material nosso. Diz assim, a visão geral, o autor do livro Apóstolo Paulo, o propósito, apresentar a mensagem do evangelho de Paulo aos crentes em Roma e explicar como esse evangelho corrige as divisões entre os crentes judeus e os crentes gentios. Vamos lembrar, Paulo nunca tinha ido a Roma, não conhecia a igreja de Roma, diferente das outras cartas que ele escrevia a carta para a igreja que ele tinha plantado. Essa era uma igreja que ele não conhecia. Qual é o grande problema lá? A relação entre judeus crentes e judeus não crentes. Judeus cristãos e judeus não cristãos. O problema de Paulo, ele já tinha com judeus não cristãos, né? Então, ele escreve para aquela carta apresentando a teologia dele. Aí aqui tem data e ocasião. Paulo escreveu Romanos pouco antes de entregar a oferta das igrejas gentílicas à igreja de Jerusalém. Indicações internas sugerem que nesse tempo ele devia estar morando em Corinto. A gente vai estudar isso aqui. Então, uma carta escrita aí na década de 50. Tá? Década de 50. Jesus morreu mais ou menos no que hoje a gente chamaria de ano 30, né? Não 33, no ano 30, quando tem um probleminha com essa data aí. Então, nós estamos falando de uma carta escrita mais ou menos 20, 25 anos depois da morte de Jesus, da conversão de Paulo e tal. Carta escrita para lá. Essa é uma carta que influenciou tremendamente a Reforma Protestante. Quem lembra de algum detalhe da Reforma Protestante que foi influenciada a partir da carta de Paulo aos Romanos? Alguém lembra um detalhe? Justificação pela fé? A justificação pela fé, esse é o grande tema lá, né? Agora, se historicamente, alguém lembra? Foi nessa carta que Lutero estava estudando lá e viu aquele detalhezinho, né? Que o justo viverá por sua fé. Então, ele estava lendo a carta aos Romanos quando vem todo aquele insight que movimentou tudo, né? Então, assim, uma carta muito importante para nós, pela história. A partir daí, a gente tem o grande estudo da justificação pela fé. Calvino se constrói muito em cima de Romanos e Efésios. Agostinho, que é o nosso predecessor principal lá, antes, inclusive, de Lutero. E aí vamos lembrar que Lutero era um monge agostiniano. Agostinho era o cara que tinha entendido essa noção de graça lá no quarto século. Lutero era um monge agostiniano. Para Lutero, para Agostinho, a carta aos Romanos era muito importante. Para Lutero, para Calvino. Depois a gente tem um teólogo muito importante na década de 50, que é o Calbat. Calbat também vai estudar muito. Ele tem, talvez seja uma das obras principais da literatura, um comentário de Calbat aos Romanos. Se alguém, aí o Breno, que vai estudar teologia aí, né, quando puder, falar assim, eu vou comprar um material bom. Ele não é um cara muito querido hoje em dia, mas essa obra dele aos Romanos foi muito importante. Acho que não, sei não. Alguém tem alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma coisa que quer falar? Tudo bem, então? Vou ver um negócio aqui. Ok, então pronto. Feita essa longa introdução aí, a gente tem 3 lições. A lição de hoje, ela é uma introdução mesmo. Mais ou menos isso que a gente fez aqui. Então, e depois eu vou apresentar para vocês um esboço do livro, e os esboços, cada escritor faz um esboço do jeito que ele acha mais legal para ele entender, né? Então, a gente vai seguir depois dentro do esboço que ele apresentar para nós. Ó,
Nós temos aqui, então, a carta aos Romanos, hoje é a lição de número 1, a introdução. Aí nós temos que deixar a Bíblia aberta aí em Romanos, porque a gente vai ler várias coisas, né, da carta, alguns trechos grandes. Se vocês deixarem aberto aí e começarem a ler, a gente ganha tempo. Romanos 1:1. Quem achar já pode ler. Aí já vai vendo o outro texto que está para frente ali, ó. E se alguém quiser ganhar tempo para a gente, ajuda. Nós temos 1 hora. Se vocês deixarem, eu fico 1 hora falando. Se tiver alguma coisa que vocês quiserem contribuir ou que vocês quiserem perguntar, vale a pena para a gente, né? Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Tá, então a carta já se apresenta dizendo que quem está escrevendo a carta é Paulo. A gente às vezes tem dúvidas quanto ao escritor de uma carta. Essa aqui não se tem dúvida. É o próprio Paulo quem faz, né? Só que no capítulo 16, quando ele está terminando a carta, nós não vamos ler todos esses aqui, mas vamos ler uns 4 capítulos aí, do 3 ao 7, pelo menos. Alguém lê, por favor? Romanos 16, do 3 ao 7. Gente, deixa eu dar uma dica para você. Ó, se você puder pegar uma Bíblia durante esse estudo aqui, riscar na tua Bíblia sem dó, vale a pena. Você anota um negócio assim, você fala, cara, não sabia disso aqui. Lá para frente pode ser muito útil. Romanos 16, 3 a 16, vamos ler pelo menos até o 7 aí. 3 ao 7. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Antrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Ó, tá vendo? Ele vai saudando um monte de gente. Talvez alguns eles conhecem aqui, tem até parente dele, né? Que ele conhece, gente que se converteu antes dele, que agora estava morando na capital do Império. Ele não conhecia essas pessoas, alguns eram importantes porque eles já tinham falado lá como líder da igreja, então ele vai ter um monte de saudade, Trifena, Trifosa, Narciso, ele vai citar um monte de nome aqui, que ele está terminando a carta aí no capítulo 16, que é uma forma carinhosa dele se referir às pessoas, como ele fazia em outras cartas também, que aparece aí. Alguém lê Colossenses 4, 15, 17? Colossenses 4, 15 a 17? 15 e 17, né? Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Eu uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e os de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumpristes. Tá. Então, assim, era um costume de Paulo nas cartas, a carta pessoal, está fazendo carta pessoal, escreve saúde das pessoas, mas quem escreve a carta mesmo é ele. Ele está na Grécia quando vai escrever essa carta, ele vai mandar a carta para Roma, meio que apresentando aquilo que ele cria. Ele já era um cara famoso, assim, em termos da igreja, as pessoas o conheciam e falavam com ele, e ele escreve essa carta na Grécia. Alguém lê para nós 15, 25 a 27? Não, Romanos, 15, 25 a 27. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e de fato lhes são devedores,
Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Olha que legal isso aqui. Bom, alguém compara com Atos 24:17? Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer ofertas. Ó, aqui já tem um conteúdo, gente, importante. Veja, nesse texto aqui do capítulo 15, tem um assunto importante aqui. Vamos sempre lembrar o que nós temos para poder a gente entender o contexto aqui, né? A igreja se formou lá em Jerusalém. Quem se converteram primeiro foram os judeus. Depois eles foram expulsos de Jerusalém, foram para Samaria, para a Judéia, depois eles foram parar lá em Antioquia. Depois lá Paulo e Barnabé foram enviados como missionários. Saíram pregando o evangelho. Gentios estavam se convertendo. Todo mundo adorando a Deus agora e adorando o Messias. Os judeus, eu sei que eu estou falando isso aqui, isso é muito elementar para algumas pessoas, mas eu sempre tenho que falar partindo do pressuposto que tem alguém que não sabe direito, tá? Então, quem sabe tenha paciência aí um pouquinho. Ó, o judeu não estava admitindo que pessoas adorassem a Deus, ao Javé. Todo mundo adorava deuses. Eles não estavam admitindo que adorasse ao Javé, adorasse o Messias sem as regras da lei. E Paulo está dizendo, não precisa mais as regras da lei, as regras cerimoniais, né? Então, não tem necessidade das regras cerimoniais. Por causa disso, fizeram o primeiro concílio. E aí, Paulo era tido assim, tinha aqueles irmãos que tinham se convertido, que se achavam os ortodoxos, os corretos, e Paulo era o revoltado, Paulo era o moderninho, Paulo era o problema. Então, Paulo vem, eles fazem o concílio lá em Jerusalém, tomam as decisões e vão dizer, é verdade, não precisa se circuncidar. Aí ficam uns judeus crentes que saem nessas igrejas no mundo inteiro da época criticando. Está dizendo assim, tá vendo? Esse Paulo aí é liberalzão, esse Paulo aí deixa tatuar, esse Paulo aí deixa os homens botar brinco, esse Paulo aí, não, opa, isso é outra época, né? Não é essa época não, isso é outra época. Esse Paulo é liberalzão, esse Paulo aí, ele batiza as pessoas sem circuncidar, esse Paulo aí deixa as pessoas não guardarem o sábado, esse Paulo aí é meio complicado. Então, Paulo teve um conflito muito sério com os judeus, nós vamos ver na frente. Aí agora, veja, no capítulo 15, ele está contextualizando a carta, né? No capítulo 15, ele fala assim, antes de ir aí, eu tenho que ir a Jerusalém levar oferta, que as igrejas dos gentios, como os gentios receberam a graça através dos judeus, é justo que os gentios agora ajudem os pobres dos judeus lá em Jerusalém, porque estão passando fome na igreja de Jerusalém. E Paulo teve que ajudar lá. Aí o texto de Atos 24, que o Breno leu, fala, né? Depois de muitos anos eu vim trazer dinheiro aqui para ajudar o povo da igreja de Jerusalém. Por que eles estavam passando necessidade lá? Perseguição? A perseguição era um motivo, tem mais. Não pode esquecer disso, é importante para a gente, tá? Por isso que eu estou insistindo com vocês. Porque lá no começo da igreja, quando o povo foi se convertendo, eles foram vendendo tudo, dividindo entre eles, ninguém teve fome, eles acreditavam que Jesus já ia voltar, Jesus não voltou, aliás, não voltou até hoje, e daí a pouco estava todo mundo com fome lá. Lembra? Então, assim, o povo que gosta muito de Atos 2, aí fica achando que todo mundo tem que fazer isso, na época lá foi bonito o gesto, mas não era mandamento para ninguém fazer, não. Porque o problema depois as igrejas lá da Ásia tiveram que ajudar. Bom, aí Paulo está lembrando eles e falando, olha, agora os gentios estão ajudando os judeus, ó. Tá vendo como que é? Judeu desceu o cacete do gentio a vida inteira,
criticou nós aqui, que éramos meio misturados, agora a gente está ajudando eles. Atos 16, 1 a 4, foi a oferta que ele levantou. Aliás, desculpa. 1 aos Coríntios 16, 1 a 4. 16, 1 a 4. Bora, tá ruim. Quanto à vou coleta ler aqui para por os cima santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, gente, ó, não precisa, veja, nós não estamos dando, esse texto aí não são de Romanos, né? É para a gente entender o mundo da época, entender a relação que estava acontecendo entre gentios e judeus. Nesse momento, os judeus, que eram tudo boçais, agora estão precisando da ajuda dos gentios. E Paulo organizou essa coleta em vários lugares, pegou dinheiro e foi levar para eles. Hoje a gente fez uma coleta na igreja, né? Juntamos os homens aí, fizemos uma coleta para ajudar uma situação específica que nós precisamos ajudar. Sempre teve isso. O que eu quero que a gente entenda no contexto aqui é essa relação entre gentios e judeus, porque esse é o grande foco do apóstolo Paulo na carta dele aos Romanos. Atos capítulo 20, versículo 6, mostra, Atos 20, capítulo 20, versículo 6, depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. A época dos pães asmos era na época da primavera. Paulo provavelmente escreveu essa carta no ano 58. Se você não tem na tua Bíblia aí, escreve isso num cantinho. Na tua Bíblia, lá no começo assim, aí você escreve lá assim, ó, ano 58. Mais ou menos ano 58. Bota na tua cabeça, Jesus morreu no ano 30. Aí quando você coloca lá 58, você tem uma noção. Aí você vai olhar e vai ver assim, que tem evangelho. O evangelho de João, por exemplo, foi escrito bem depois das cartas de Paulo. Aí é muito interessante, porque as cartas de Paulo chegaram nas igrejas antes dos evangelhos. Jesus morreu no ano 30 e Atos, essa parte que eu vou escrever, 58. Não, Romanos. Romanos, ano 58. Então, mais ou menos, sempre mais ou menos, tá? Mas coloca isso para você ficar entendendo, porque quando você vira assim, caramba, então, quando Paulo escreveu uma carta, por exemplo, aos romanos, eles não tinham nenhum texto de Novo Testamento. Não tinha evangelhos, não tinha nenhum texto. O primeiro texto era a carta do apóstolo que foi mandado para eles. Tudo bem? Então o evangelho os sinóticos foram feitos depois de Romanos? Depois de Romanos. Depois tu explica por que essa lógica de Sei que eu tinha sido assim, bem esmadinho. Na ordem. Depois é uma outra história. Ele fala do evangelho, não aceitou, foi revoltado. Tudo bem aí? Alguma coisa? Vocês estão olhando tão sério, eu estou até meio começando que eu estou falando alguma besteira. Então tá bom. Ok, uma carta muito comprida, talvez das cartas que se conhece, das cartas antigas que se conhecem, talvez seja a maior carta que a gente tem. Por que aparece, então, nas cartas de Paulo, aparece primeiro a carta aos Romanos? Porque é a maior. Então, quando eles foram organizar o Novo Testamento, eles não organizaram por ordem cronológica, eles organizaram por tamanho. A primeira carta aos Romanos, que é a maior, não é a primeira.
mas é a maior. Tá? Então, assim, é uma carta grande, o apóstolo Paulo, as pessoas têm dúvida, cara, isso pode ser chamado de carta Então, não é livro, desse né? tamanho? Quando fica mencionando, a gente não fala assim, capítulo, livro, né? É uma carta. É uma carta, é uma carta. É porque para nós hoje são 27 livros, então é livro, né? Mas quando eles receberam lá, eles receberam uma carta. Alguém lê o capítulo 1, versículo 9 a 15. Só para ver assim, ó, como que é uma coisa bem pessoal. Romanos 1, 9 a 15. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão. Ó, coisa pessoal, planos. Quando ele está falando, ele não está escrevendo um livro. Ele está escrevendo coisa da vida dele, planejamento dele, lá no final. Hã? Tipo um diário. Tipo, um relato, né, das coisas dele. Lá no final, a gente já leu um trecho aqui, né? Ele vai tratar de pessoas, então é uma carta. Não é? Tem um formato, ele saúda as pessoas lá no começo, ele despede lá no final, uma carta grandona. Aí a gente tem trechos que depois nós vamos estudar, mais na frente nós vamos estudar, mas ó, a carta tem assim, ela tem do 3, por exemplo, até o 11, ela tem um trecho. Depois do 12 ao 15, outro, que é uma parte grande. Então, assim, ela é uma carta bem divididinha, como uma outra qualquer, não tem nenhum mistério, assim, e não tem nenhuma negação. A proposta não é escrever um livro, a proposta é literalmente escrever uma carta. E Paulo está só com essa preocupação com relação àqueles irmãos. Foi algo intencional para ele. Ele estava realmente querendo se comunicar com ele e deixar escrito o pensamento dele. Do que ele iria chegar lá, né? Era uma igreja. Aí, gente, vamos lembrar, Roma, a capital do Império. A igreja, nessa época, já tinha uma certa importância, assim, né? Agora, ela é uma carta pesada, porque tem muita teologia. Eu fico imaginando as pessoas, nós estamos 2000 anos depois estudando essa carta, tentando entender as coisas, aqueles irmãos que não tinham nenhum evangelho, não tinha ninguém ensinado nada, chega a carta. E a carta parece muito dirigida exatamente aos cristãos não judeus, que eram cristãos gentios, que estavam na igreja de Roma. A igreja de Roma era tida como liberal pela igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém considerava o povo de Roma meio liberal. Por isso que eles achavam então Paulo esse cara mais Liberal. E Paulo fez uma inovação na época, porque ele tentou cuidar de das pessoas que ele, né, conhecia, que estavam juntando ali com Jesus, tipo um discípulo, discipular essas pessoas, dar conselho. Todas as igrejas, todas, não, Roma não era o caso, né? A maioria das igrejas que estavam surgindo tinham sido plantadas por Paulo. E é importante, implantadas para gentios. E aqui é o nosso problema. Então, quando ele vai escrever a carta, ele está muito focado nos gentios, que eram não judeus que haviam se convertidos. Atos 18, versículo 2, e outra pessoa deixa aí 28, 16 a 28. Atos 18, versículo 2. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália,
com Priscila, sua mulher. E em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. Lá em Roma, já tinha tido um problema, ele cita aqui, inclusive, o imperador Cláudio. No ano 48, o imperador Cláudio, ele expulsou os judeus de Roma. Porque naquela época, já tinha gente que achava que judeu era problema. Porque o judeu era uma etnia que falava a sua língua, que tinha seu costume, que enriquecia. Então, na hora de dar um problema lá, Cláudio vai expulsa os judeus de Roma. Aqui, 10 anos depois, a cidade de Roma tinha muito judeu de novo. Ele tinha expulsado, depois de um tempo voltaram. O Suetônio, que é um escritor pagão, não tem nada a ver com a Bíblia, né? Ele fala desse conflito aí entre judeus e os cristãos lá em Roma no ano 50, que era conflito de pancada, de briga, né? De discussão séria, não pancada de murro, mas de discussão séria entre judeus cristãos, aliás, entre cristãos e judeus. Então, nós estamos falando, ler a carta aos Romanos é preciso, por isso que você vai ver, depois nós vamos estudar, Paulo está o tempo todo discutindo essa questão. O que faz com o judeu é de Deus, não é de Deus, ele continua sendo de Deus, não continua sendo de Deus, então é um conflito muito diferente do nosso hoje, mas muito importante para aquela época. Nós temos essa expressão gentios, na Bíblia vai começar a aparecer com mais intensidade, né? Capítulo 1, vamos ler esses textos que estão aqui, ó. Capítulo 1, 5 a 6. Romanos. Romanos 1, 5 e 6. Por meio dele viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses que se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. De novo, aí Paulo está deixando claro para eles, assim, porque ainda havia briga entre judeus, porque os judeus não estavam aceitando muito essa coisa de que os gentios podiam ter acesso à fé, ao Messias. Era uma coisa complicada. Aí, versículo 13. Eu li do 6 ao 13. 13? Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tem sido pedido até agora, para conseguir igualmente entre vós fruto como também entre outros gentios. Então, a expressão gentios vai ficar aparecendo várias vezes, porque era a dinâmica aí, era o problema que tinha aí. Quando vai citar lá no capítulo 16, que a gente leu alguns nomes, aqueles nomes, a maioria de gentil. Era uma complicação na cabeça de um judeu entender essa dinâmica. Todos os lugares a igreja estava assim, lá em Roma, por ser capital, era muito maior, então havia um problema sério ali. Então, Paulo escreve a carta dele para os gentios cristãos que estão lá na igreja de Roma. Então, assim, qual que era o pano de fundo ali? Esse debate teológico entre judaísmo e cristianismo. Esse debate que o apóstolo Paulo especialmente tinha com os judeus. Portanto, é uma carta de um judeu emocionado, de um missionário apaixonado pela igreja, mas muito preocupado com uma igreja que era totalmente influenciada pelo judaísmo, influenciada pelo legalismo, não pode isso, não pode aquilo, e Paulo vai passar o tempo todo. Aí, o que o autor vai fazer aí é ficar mostrando vários lugares que ele tinha que fazer isso, assim, ele tinha que ficar... como diremos, pois... que diremos, pois?
se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai dizer lá em Romanos, né? Lá no capítulo 8. O apóstolo está sempre fazendo o papel do seu adversário, que é tentando responder já o que o adversário diria, o que aconteceria. Aí tem vários textos aqui mostrando para a gente isso, aí quem tiver mais interessado nessa polêmica aí, pode ver esses textos só para poder ver. O apóstolo Paulo está sempre respondendo a esses conflitos. A gente vai olhar lá na frente. Agora, a crítica de Paulo era exatamente porque se algumas pessoas nem tinham conhecimento das coisas, mas ficavam polemizando, ficavam brigando. E aí ele quer preparar a igreja com argumentação, para falar assim, gente, ó, que é para vocês prestarem atenção. Não tem sentido algumas coisas que eles estão falando. Eles ficam insistindo em trazer para hoje coisas do judaísmo que não precisa. Eu sou judeu. Eu sou mais judeu do que muita gente, porque eu sou fariseu, sou da tribo de Benjamim e tal. Não tem sentido o que eles ficam fazendo. Do capítulo 1:17 até o capítulo 11:33, Paulo faz uma discussão muito séria, e a gente vai, ao longo desses meses aí, ficar olhando para isso, mas Paulo vai fazer, querendo mostrar para eles o que é que ele pregava, qual era o grande sentido do evangelho para ele. Ele estava terminando o seu ministério agora, então ele escreve para aquela igreja, ele quer que aquela igreja se prepare para as grandes discussões que vão ter. E a grande discussão daquele momento era judaísmo contra cristianismo. O que a gente tira disso para hoje? Difícil você tentar, para ele naquela época, tentar trazer uma cultura que não estava impregnada na cabeça daquelas pessoas do judeu. O judeu, ele fincou o pé, né, na luta. Eu tenho direito, agora essas pessoas que nunca viveram as leis que a gente teve que viver, passar pelo que a gente passou, agora eles estão ali, é fácil para eles. Vocês conseguem ouvir essa argumentação aqui, não? Sim. Tá. Aí acaba que eles perderam muito tempo nessa situação ali, né? Enfim, acho que é o que a gente faz hoje. O que a gente tira para hoje dessa história? Na tua cabeça você tira o quê? Eu acho que crentes e não crentes continua essa mesma discussão. Uhum. Todo mundo ali cria em Deus, mas tinha uma diferençazinha entre eles, né? A gente tem uma discussão entre católicos, por exemplo, e evangélicos, né? Todo mundo é cristão. Evangélico. Aí evangélico, a gente tem discussão entre evangélico e evangélico. Então, eu vejo mais essa questão, talvez entre evangélicos, entre próprios cristãos, né, que ficam achando ali quem merece, quem pode, quem cumpre tal coisa ou faz tal coisa. É muito parecido com essa coisa que tinha entre os judeus e os gentios. E eu estou lendo Atos esses dias, e aí vê ali que ontem eu passei por Atos 8, que é quando começa essa parte da perseguição, e é legal que no primeiro versículo ali fala que a perseguição fez com que eles fossem para Samaria e para Judéia. E aí eu lembro lá que em Atos 8, Jesus fala assim, vocês vão ser minhas testemunhas em Samaria e Judéia e tal. E o pessoal se acomodou ali em Jerusalém. Provavelmente uma parte era isso, tipo assim, cara, tá aqui, a gente tá nos nossos costumes, a gente não vai para outro canto. Então, existe sempre esse conflito. Existe com a gente, quando a gente vê outras formas e costumes também, né? Então, existe muito essa coisa do isso aqui Deus não aceita, né? A gente fica se achando meio juiz disso, né? O evangelho chega em aldeias, né, em tribos, por exemplo. Põe roupa no índio, não põe roupa no índio. O índio naquele momento os judeus não conheciam ainda a profundidade do evangelho. E aí eu fico pensando que, por muitas vezes, eu navego em certos conceitos, em certas práticas, porque talvez eu não tenha sido aberto os olhos pelo Espírito Santo, talvez pela minha falta de busca no conhecimento do Evangelho, e algumas coisas eu fico pensando que talvez eu poderia ser mais maduro
por falta de profundidade no evangelho. Naquele tempo, o povo não conhecia o evangelho, né, e era muito resistente, mas a gente também, às vezes, parece ser um pouco igual judeu, sabe? Eu fico pensando que Perfeito. aquele era pra gente que já tem um livro com tudo reunido. A gente já é muito difícil. Imagina aquele povo que agora que estavam iniciando, não tinha nada escrito, não tinha, sabe? Era desafiador para Paulo. Coitado, eu tô orando por ele. A Steph falou assim, eu estou orando pelo Paulo agora aqui, que é difícil para o Paulo, né? Não dá para orar pelo Paulo mais não, agora já foi. Graças à vida dele, porque olha aqui onde a gente... Gente, importante isso, ó. Primeira coisa, a gente trabalhar esse conceito assim. As coisas não eram... A gente, às vezes, tem uma ideia de que a igreja lá no começo era tudo arrumadinho e era tudo uma unidade, assim. Tinha unidade, não, velho. Tinha briga, discussão, problema. A igreja de Jerusalém era uma coisa, a igreja de Antioquia era outra coisa, a igreja de Roma era outra coisa. Nós estamos falando 30 anos depois. 30 anos depois, tem discussão, tem conflito, tem... Né? Agora há pouco o Pedro falou assim, não é nem assim, entre os cristãos, aí para nós cristãos é evangélico. A gente tem até dificuldade de achar o católico cristão. Então a gente tem dificuldade de ver nessas diferenças entre nós. Aí agora é interessante, assim, quando você lê a carta aos Gálatas é a mesma briga, Paulo brigando com o judeu, porque estavam querendo aplicar a lei e tal. Aí agora nós temos evangélicos com bandeira de Israel, com a arca da aliança, com roupa de sacerdote, com a visão sacerdotal tomando conta de alguns, porque é a diversidade que a gente tem desse mundo aí. Aí, olha só, o autor aqui, ele organizou o livro assim. Então, é bom a gente entender assim, Paulo está já mais para o final do ministério dele, está escrevendo uma carta grande para preparar os irmãos da igreja de Roma para ir para discussão, porque tem discussão ali. Então, o autor termina essa lição, aí ele faz, eu vou fazer já duas coisas aqui, que é só apresentar para a gente, porque é mostrar como é que o livro foi organizado para a gente estudar agora, né, aliás, nesse período, né? Ele fala assim, o autor organiza um esboço, o esboço dele, aí, ó, se você quiser, depois eu tenho como te mandar isso, mas se você tirar uma foto aí, porque você pode ter na sua Bíblia marcado num canto lá, esse esboço aqui, ó. Esse esboço aqui ajuda muito. Então, você vai lá, tira uma foto aí. Meu celular não está nem aqui. Daqui. Nesse esboço aqui, se você marca na tua Bíblia num cantinho aí, você tem isso, ó. Uma divisão que esse autor fez, tá? Esse autor fez. Vamos lembrar uma coisa, irmãos, de novo, dadozinho, sempre a gente lembrar assim, ó. Quando o apóstolo escreveu a carta, ele não escreveu capítulo e versículo. Né? Isso aí. Não tem subtítulo. Isso é uma coisa que foi colocada depois. A organização aqui também. Aí o autor faz o seguinte, ó. Aqui, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, a introdução. Capítulo 1, versículo 18 até o 3:20, nenhuma salvação fora do evangelho. É Paulo explicando isso. 3:21 a 5:21, a justiça pela fé. Capítulo 6 a 8, a justiça e vida. 9 a 11, o mistério de Israel, que aí é a discussão, ó, que o apóstolo Paulo vai fazer. Nós vamos estudar cada um desses tópicos aqui ao longo desse tempo. 12 e tal, ao 15, a nova obediência, e a conclusão lá do 15 ao 16. Isso é a lição 2, e é só para apresentar para a gente esse esboço. Depois, ele vai só na lição 3, então por isso eu resolvi só colocar aqui para vocês saberem, ele vai explicar cada um desses pontos. Na introdução, o que ele faz é mostrar para nós
aqui na introdução, é mostrar para nós a saudação, o interesse de Paulo na igreja de Roma, conteúdo do evangelho. No segundo ponto, nem gentil, nem o judeu que possui a lei tem o que é necessário para ficar fora, para ficar diante de Deus. Depois, a justificação pela fé, que é necessário para que o homem... Então, ele só vai explicar cada um dos pontos aí. O que nós vamos fazer nesse período é estudar todos esses trechos da carta aos Romanos desse assunto. Não é um problema que coça para a gente, porque nós não temos um problema com o judaísmo hoje, mas a tensão da justificação pela graça, essa é fundamental para a gente, né? Então, essa carta ganha uma importância muito grande por causa disso. Lições 1, 2 e 3 vista. Então, a semana que vem, a gente vai na lição 4, porque essa outra só citou para a gente as lições. Quem tem o livro, o que o livro vai fazer é assim, ó, ele fica repetindo, que é para a gente poder, quem vai fazer prova, depois já ter decorado. Mas nós não vamos decorar esse esboço aí, não tem pé nem cabeça decorar esse esboço aí, tá? Eu acho que é isso, a introdução feita. Alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma coisa? Só queria... eu comprei um livro, que é um comentário exegético de Romanos, do Douglas Murray. Aí, quem quiser que eu compartilhe no WhatsApp, é só mandar mensagem. Joia. Às vezes tem um texto, gente, essa carta é uma carta muito difícil, a gente não consegue concordância com ela em tudo, assim, entre nós, né? Então, assim, pode ter um texto que é mais difícil, vale a pena consultar um comentário. Eu gosto muito dos comentários do John Stott, do capítulo 1 ao 8 de Romanos, que para mim é essencial. As opiniões de John Stott muito importantes para a gente. Tem vários comentários. O próprio comentário do Calvino, cara, é impressionante você ver a leitura que o Calvino faz de Romanos no século XVI. É muito legal. Então, assim, a ideia do comentário o Breno coloca aí, de repente você tem alguma coisa que você se interessa, pega com ele lá, que ele manda o comentário desse texto para ti. Feito, então? Gente, aí assim, ó, lembra que isso é um exercício acadêmico, né? O espiritual a gente vai tirando na partilha. Hoje eu queria convidar você para isso, assim, ver a história, entender a soberania de Deus, o cuidado que Deus tem sobre a sua igreja, e entender a seriedade que é necessária ter para que a gente possa definir o que a gente crê. Porque se não tiver definido o que a gente crê, vira bagunça. Então, Paulo gastou uma energia enorme para poder ensinar a igreja, porque a igreja precisava definir sua doutrina. Oremos, então? Bondoso Pai, esse teu esforço ao longo da história para poder se revelar ao ser humano constrange o nosso coração. Porque o Senhor se utilizou de fatos, se utilizou de pessoas que doaram suas vidas, como é o caso do apóstolo Paulo, se utilizou de gente que escreveu, gente que transcreveu, gente que traduziu, gente que distribuiu, e fez isso até nós, e utiliza de outras pessoas para fazer o mesmo até outras pessoas. Tem gente traduzindo, tem gente distribuindo, tem gente ensinando. Então nós te louvamos, Pai, porque vemos isso, vemos esse movimento teu em nosso favor. Ajuda o nosso coração a querer conhecer mais, aprender mais da palavra, mesmo essas coisas que são difíceis assim, ajuda o nosso coração a entender. Colocamos à disposição nossa e pedimos que o Senhor nos ajude nessa disciplina para que na quarta-feira a gente consiga estar junto, sempre que puder. Que a bênção do Senhor seja sobre cada irmão que está aqui, que cada pessoa possa se sentir motivada a entender e a perceber o teu evangelho no meio dessa diversidade toda de igreja, nessa diversidade de pessoas, nessa diversidade de entendimentos, de discordâncias, que a gente possa continuar percebendo o teu Espírito e o teu mover em nosso favor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Abração. Valeu, povo bom. Grande abraço. Feliz Natal para vocês. Valeu, Gaúcha. Até. Se Deus quiser. Até mais, Alexandre. Tchau.
Do Boa silêncio. noite.